Olá, eu sou o professor Branco. Tudo bem? Eu espero que sim. Hoje, nesse nosso vídeo aqui, nós vamos trabalhar com uma pauta. Trabalhar com uma pauta. Essa pauta ela é sobre, primeiro, este veículo que a gente está aqui fazendo essa filmagem. Ele é o Zoom. Ele é um aplicativo para celular, para computador. Ele é muito bem avaliado, porque quem usa, eu estou na expectativa de trazer ele aqui para vocês, para mostrar ele como um recurso que pode ser utilizado para gravar muitas coisas. Você fica meio limitado em relação a alguns recursos de edição, mas em compensação fica muito bem servido com outros que você pode utilizar. Uma dessas coisas é o compartilhamento de tela, ou seja, eu posso compartilhar telas, eu posso compartilhar um quadro em branco e posso simplesmente fazer isso gravando de forma bem simples. Ou seja, clica um botão, fala, quando terminar de fazer a sua aula, a sua explicação, você fecha aquela conversa que você abriu só para você mesmo e ela vai então transferir essa conversa e fazer um arquivo que fica disponibilizado. Você pode simplesmente enviar esse arquivo para alguém, você pode colocar ele em alguma página, ou editar e fazer isso depois também. Eu acredito que grande parte dos professores, num momento como o de agora, que você tem que aprender a mexer nisso, ou quer começar a mexer nisso, esse instrumento, basicamente, ele vai resolver grande parte dos problemas. Para lhe mostrar um pouco como ele funciona, eu vou começar a mexer aqui nele para mostrar algumas coisas para vocês, tá? E logo, logo a gente chega na parte principal dessa nossa intervenção aqui. Aqui embaixo, dentro desse quadro aqui, onde eu estou, existe uma barra de ferramentas que eu vou selecionar o que eu quero. No princípio aqui agora eu vou selecionar essa imagem para vocês verem. Essa imagem aqui é o símbolo do Zoom, e esse símbolo do Zoom, eu vou falar sobre ele alguma coisa, você pode botar uma célula, pode botar uma planta, pode botar um animal, pode botar uma edificação, sei lá, o que você quiser colocar, né? Pode fazer o que você bem entender. Aqui eu só vou aproveitar para mostrar para vocês um dos recursos que a gente utiliza muito na edição de vídeos. Esse recurso está relacionado ao uso de imagens com fundo transparente. Quando a gente vê uma imagem na internet, ou você procura as imagens que você quer, você geralmente procura ela com essa terminação, né, de arquivo, PNG. As figuras PNG, geralmente elas são feitas dessa maneira. Só existe imagem nesse quadrado aqui, o que é branco e o que é azul. Ou seja, essas referências que estão aqui da marca, da logomarca, é o que aparece. Se você pegar essa imagem e colocar ela no fundo preto, ela vai ficar com fundo preto, vai aparecer esses quadradinhos. Verde, amarelo, seja o que for, ela vai aparecer como se estivesse flutuando em cima daquela cor. Vocês podem ver isso quando eu coloco o meu nome, quando eu coloco o símbolo da universidade ou qualquer outra coisa. As imagens, elas são transparentes, ou seja, ela estava dentro de um quadrado, eu tirei o fundo ou já peguei ela sem fundo, e aí eu pego aquela imagem que não tem fundo e coloco dentro do vídeo. Assim fica mais fácil da pessoa poder entender. Aproveitando para mostrar um exemplo de tela, estou mostrando também um exemplo de gravura que a gente utiliza bastante. Continuando nessas demonstrações do que a gente pode fazer, uma das coisas que eu acho mais interessantes dentro do Zoom, fora a gravação, que é fundamental, é você poder fazer esse tipo de compartilhamento aqui. É quando você abre esse quadro em branco. Esse quadro em branco, ele é efetivamente infinito em possibilidades do que você pode fazer. Você pode colocar um texto aqui dentro, tá? E apresentar para o seu aluno o que você quer. Você pode escrever, você pode ir fazendo anotações enquanto você fala, você pode colocar imagens aqui em cima, você pode selecionar algumas outras coisinhas e colocar aqui em cima. E aí você vai fazendo um quadro para o seu aluno. E você pode salvar esse quadro, se for, digamos assim, filmado,
você não precisaria, então, fazer um print desse pedacinho aqui. Mas você pode fazer uma apresentaçãozinha aqui, dinâmica, você fazendo. Você também pode desenhar, que eu acho que é a parte mais interessante. Você pode escrever, se conseguir escrever com uma letra decente, fica até melhor, né? E tudo tranquilo. Tem várias opções. Você pode fazer correções, você pode fazer... ou seja, você pode fazer um monte de coisa aqui. Pode apagar essas coisas tudo, pode vir aqui, limpar todos os desenhos. Ou seja, é uma ferramenta muito interessante se você precisa desenhar, compartilhar, conversar com o seu aluno de alguma maneira, para ele entender efetivamente sei lá, alguma coisa que você queira mostrar para ele, sei lá, o que você vai fazer. Tá? Então, é efetivamente um recurso muito interessante para quem trabalha com o Zoom. Mas, falando do Zoom, ou seja, problemas que o Zoom possa ter durante a compreensão ou o uso dele. Ele tem uma imagem muito pobre. Por que ele tem uma imagem pobre? Porque se você quiser utilizar bastante recursos, você não vai fazer isso no seu celular, porque você fica muito limitado para encontrar as coisas ou mexer, porque a tela é pequena. Como você não faz isso sempre, isso muitas vezes faz com que você tenha que pensar demais, e no celular fica difícil. Então você vai utilizar um notebook. Por que notebook? Porque ele tem uma webcam. Essa webcam, ela geralmente tem uma resolução muito aquém. E se você quer fazer um trabalho para o seu aluno poder consumir ele de forma mais rápida, você não vai fazer em 4K. Então você vai ter uma imagem um pouquinho, uma qualidade razoável, você vai editar isso numa qualidade mais razoável, para ele poder usar menos dados, poder ter essa informação e ela ser relativamente boa para ele poder entender o que está acontecendo. Então, o Zoom, ele não vai te entregar uma imagem boa, ele não vai fazer com que você se transforme num grande ídolo, porque a imagem não é boa, é por isso que vocês estão me vendo de certa maneira um pouco meio feio aí, porque a câmera não colabora com isso aí, tá certo? Bom, fora o Zoom não ter essa qualidade toda, você pode utilizar o seu celular. Existem maneiras de você ligar seu celular no computador e você usar a imagem do seu celular. Mas lembrando, isso faz com que o seu vídeo fique muito pesado. Porque a qualidade dele carrega junto um monte de informação. E os nossos alunos, a ideia é sempre discutir isso nessa perspectiva, embora não vá ser a tônica da nossa oficina, eles têm pacotes de celular, pacote de dados com celular. Ou eles vão ter que ficar parados do lado da biblioteca ou dentro da biblioteca, só que daí de fone. Ou seja, é mais fácil você entregar algo que eles consigam consumir com uma qualidade razoável do que você entregar algo com uma excelente qualidade visual e ele não conseguir participar ou meramente assistir. Falado sobre isso, temos então essa ferramenta Zoom, que é muito boa. A gente tem o Google Meets, a gente tem o Skype, que também faz essa mesma coisa, entre outros diversos aplicativos, cada um mais simples, o outro cada um mais fácil de mexer do que o outro, uns com mais qualidade, outros com menos, um tem uma característica ali, o outro não tem. A ideia é que, por se tratar de uma aplicação de videoconferência, ele permite essas apresentações. Você pode utilizar a tela em PowerPoint, uma série de coisas para mostrar o que você quer. Aqui no caso, eu vou mostrar figuras que eu abri no meu computador e deixei elas abertas. Então, quando eu for compartilhar, eu escolho qual dessas figuras eu quero, mostro para vocês e vou comentar sobre isso. Tá certo? Bom, depois a gente pode voltar a falar sobre esses aplicativos. Tem uns que eu tenho mais preferência, outros que eu tenho menos. O Zoom, eu acho ele o mais bem organizadinho para você poder trabalhar. Não acho ele o melhor, mas acho ele mais bem organizado. Então, vamos lá, a nossa primeira atividade de oficina enquanto proposta. Tá? Então, eu vou pedir para vocês a maior atenção do mundo, evitem distrações
alheias a isso, porque o assunto é muito, muito simples. E por ele ser simples, é fácil ficar disperso. Tá certo? Hoje nós vamos trabalhar aqui a compreensão de que para eu poder fazer um bom vídeo, para eu poder fazer um bom material, é necessário então que eu faça um planejamento do que isso vai acontecer. E aí é que entra a parte da oficina que se chama produção. O que é essa produção? Essa produção ela vai buscar organizar de forma a você poder começar a fazer o seu vídeo. Então, antes de qualquer coisa, antes de você ter uma ideia incrível, antes de você começar a procurar a máquina de fotografia, a máquina de filmar, qual é o melhor aplicativo do celular para fazer a filmagem, a gente tem que parar um pouco e ir para a fase do guardanapo. Eu uso essa expressão fase do guardanapo porque eu sempre vi as pessoas conversando em bares, trocando ideias em restaurantes, e aí tudo era anotado em guardanapo, porque você não estava andando com seu celular, você não estava andando com um bloco de notas. Então todas essas grandes ideias, todas as coisas que você queria fazer ou pensava, eram anotadas no guardanapo. No ensino fundamental, para vocês não pensarem que quando eu falo guardanapo em bares a gente está só tomando cerveja, a gente ia comer um prensado, que se chamava naquele tempo, com um copo de refrigerante, e eu usava guardanapo para pegar o lanche. E muitas vezes a gente anotava as coisas que a gente precisava nesses guardanapos. Então, o que a gente precisa? A fase do guardanapo. O que é isso? É quando você vai produzir o que você pensa da maneira mais rascunho que existe. Existe um termo para isso chamado storyboard, que significa, tecnicamente, você fazer um esboço, uma história, colocar ela no papel para você ver o que vai acontecer. Significa que você vai fazer uma história em quadrinho do que vai aparecer nas cenas, no produto que você quer. Isso é muito feito nos filmes, ou seja, todo filme ele é feito primeiro em storyboard, ou seja, no guardanapo. Vai ser anotado isso e eu vou mostrar para vocês agora as primeiras imagens do que seria essa ideia do guardanapo. Vou pegar essa imagem aqui, que não está muito boa, porque eu peguei ela da internet e para ampliar ela, ela fica muito distorcida. Mas dá para ter uma ideia muito boa do que é isso. Aqui a gente tem a primeira cena, a segunda cena, a terceira cena, quarta, quinta e sexta, assim por diante. Significa que aqui nessa cena eu vou ter uma tomada, onde a pessoa caminha, fala alguma coisa, eu preciso de um calção, de um óculos escuro, de uma cadeirinha, de um lugar que tem escadinha. Isso aqui é o que eu preciso para fazer essa cena. Se tudo correr bem, vai ser uma cena com uma tomada. Aqui, eu geralmente, com os nossos alunos de Sociologia, da licenciatura, com quem eu trabalho isso, já foram 2 ou 3 semestres que a gente trabalhou nessa perspectiva, a gente faz esse quadradinho e aqui a gente coloca o tempo que esse quadradinho tem, o que vai ser dito, não precisa escrever o que vai ser dito, mas sim para você ter uma ideia do que vai acontecer e como que isso vai acontecer de movimento. Se esse indivíduo caminha, se é a câmera que se mexe, se vai ter música, são 3 segundos, 15 segundos, 1 minuto. Eu anoto tudo aqui e aí, na minha cabeça de cineasta, concorrendo ao Oscar, eu vou montar a perspectiva de uma sequência de cenas que vão acontecer. Na cena 2, vai aparecer tal coisa, eu preciso desses elementos, então eu preparo todos esses elementos. Eu vou produzir, então, um vídeo. Eu vou precisar de material cenográfico, eu vou precisar de músicas, eu vou precisar de tal iluminação, eu vou ter que colocar tais e tais elementos em tais e tais lugares. Essa perspectiva de montar isso cena por cena me permite, ocasionalmente, começar filmando a sexta cena. Depois eu passar para a primeira, depois ir para a quinta, ir para a segunda, quarta, ou seja, a sequência que eu vou utilizar vai me permitir depois na edição construir isso.
Ou seja, eu não preciso ficar esperando um determinado recurso, eu não preciso ficar esperando uma determinada pessoa, eu não preciso ficar esperando determinado conteúdo para eu poder fazer o que eu estou fazendo. Eu posso, então, e tenho a liberdade de montar isso dentro de um cronograma de uma maneira mais efetiva. Eu posso dispor dos recursos de cada um desses quadrados aqui de maneiras diferentes. Como que eu vou fazer isso? Depende muito de como eu visualizo o que eu quero. Ou seja, dentro desse vídeo que eu estou fazendo, eu só pensei em estar aqui na frente e falar para vocês abrindo essas telas. Em outros vídeos que a gente vai montar, ou seja, eu já montei alguns vídeos muito ridículos, na minha opinião, mas eles serviam para mostrar como isso funcionava. Então, eu fazia uma cena, onde eu estava falando exatamente como eu estou falando aqui, e aí eu transferia isso para um repórter. Esse repórter falava com uma outra pessoa, em uma outra cena. Essa pessoa respondia numa outra cena para essa primeira cena. Então, eram aproximadamente 3 cenas básicas, e cada cena básica dessas tinha 5 ou 6 cenas. Então, era eu no estúdio fazendo uma pergunta, para mim, como repórter, fazer essa pergunta de novo, e eu, como entrevistado, responder. Dependendo da câmera onde ela estava, eu fazia toda essa manipulação como se fossem várias câmeras, como se fossem vários atores ou vários profissionais, e assim por diante. Na edição, depois eu junto tudo e eu posso fazer a combinação que eu quiser. Mas eu só consigo fazer isso se eu tiver esse tipo de planejamento. Então, aqui tem mais alguns outros tipos de planejamento que são demonstrados. Aqui ou seja, é como você faz um site, ou seja, a primeira página, o que você tem no primeiro link, no segundo link, no terceiro link, e aí você vai indo. Da mesma maneira, essa historinha que você vai contando, esse desenrolar, te permite organizar o que efetivamente você precisa fazer. E vai permitir, e eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes, ele vai permitir que você consiga eliminar partes que não são necessárias, acrescentar partes que você não tinha percebido, que você não tinha visto, e você vai conseguir, então, visualizar de maneira plana, ou seja, esse planejamento num plano, todo ele ao mesmo tempo, o que vai permitir que você tenha, então, uma maior autoridade para conseguir realizar o que você quer. Facilita muito. Demora para fazer esses desenhos? Demora, mas você vai demorar muito mais para reorganizar cada vez que você for fazer uma cena. Nós fizemos essas cenas com os nossos alunos, eles fizeram vários storyboards, e aí eles fazem gravações separadas. Depois eles juntam tudo, e aí eles apresentam o trabalho final deles. Certo? Essa aqui é mais um exemplo de como se faz um storyboard. Eu estava clicando no lugar errado aqui, mas tudo bem. Um outro exemplo de storyboard que tem aqui é esse aqui. Esse aqui é um exemplo, digamos assim, de como eu mostro para os meus alunos o que a gente faz, o que é um storyboard. É um monte de quadradinho numa folha. Aí eles vão colocar nessa primeira folha, que vocês estão vendo aqui do lado, né? Aqui do lado. Qual é a cena, qual é a tomada que eles estão fazendo. E aí vamos tentar explicar o que é isso. A cena é, digamos assim, o título do que vai acontecer. A tomada é a vez que você está fazendo. Então, eu tenho uma cena que é a cena 1, aonde o professor entra na sala. Então, eu tenho a primeira tomada do professor entrando, a segunda de quando ele se vira e a terceira. Então, eu tenho 3 posicionamentos de câmera que vão fazer essa cena uma só. Então, cena 1, cena 1, cena 1, tomada 1, tomada 2, tomada 3. Eu organizo dessa maneira. Eu posso fazer, então, só uma, só outra, ou seja, vamos imaginar que eu não tenho iluminação. Não tendo iluminação, eu só vou ter que dispor de um local de luz, seria a luz natural. E eu só consigo essa luz natural às 4 horas da tarde para fazer a cena 1, tomada 2. Então, eu vou filmar ela primeiro. Aí, amanhã de manhã, a luz vai estar boa de novo para fazer a entrada do professor.
Aí eu faço a cena 1, tomada 1. E assim por diante. Eu posso fazer só uma cena com uma tomada, e assim por diante. Essa combinação do que está acontecendo e como vai acontecer, ela se resolve toda, grande parte das vezes, através da seguinte coisinha. São essas plaquinhas aqui. Essas plaquinhas que vocês estão vendo, deixa eu ver se eu consigo aumentar bem uma aqui, ela é, digamos assim, o que vai permitir você fazer tudo o que você precisa. Então, aqui a gente tem, eu tenho uma exatamente igual a essa aqui, ela é de madeira, bem simplesinha, ela é artesanal de bonitinho, ou seja, ela não é feita efetivamente para fazer isso. É uma madeira pintada de preto com essas coisinhas escritas. Eu uso giz para usar, para fazer ela acontecer, tá? Então, o que a gente faz? Aqui na produção, você pode colocar aula de alguma coisa, bota seu nome como professor. A câmera, você vai dizer que é celular, você pode dizer quem é que filmou, ou seja, essas informações você complementa elas. A data é extremamente importante você ter que colocar, a cena que você está fazendo e a tomada. Esse quadradinho aqui, ele é importantíssimo, porque é ele que vai me fazer saber o que eu filmei. Então, o que eu filmei é o seguinte. Eu vou pegar esse quadradinho, colocar ele na frente do meu celular ou ou na frente da minha câmera e vou começar a gravar. Eu vou contar até 3 depois que começou a gravar, ou até 5 é bem melhor, 5 segundos depois que começou a gravar, com essa telinha na frente. Aí eu tiro essa telinha. Quando eu tirar essa telinha, a cena começa. Então, vamos dizer que eu estou na cena 1, tomada 1. A cena começa. Aí, o professor, que está lá na frente conversando, se engasga. Eu corto a cena. O famoso corta a cena. Vamos começar de novo essa cena. Eu vou colocar cena 1, tomada 1, tracinho ou barra 2. Vou lá de novo. Ele começou a rir. Cena 1, tomada 1, cena 3, barra 3. E aí eu vou fazendo todas essas coisas. Na hora que eu for juntar o meu arquivo dentro do meu cartão de memória, dentro do meu computador, eu vou pegar a cena e a última tomada que eu fiz. Aquelas que estão no meio, eu posso guardar para fazer depois alguma brincadeira com o que aconteceu durante as filmagens de bastidores. Mas então eu tenho a cena, eu tenho a tomada e o último take que ela foi feita, certa. Então, quando eu for expor isso na tela do meu computador, quando ficar tudo parado ali na minha frente, eu posso pegar e vou conseguir selecionar os arquivos efetivos. Esses 5 segundos que você deixa na frente do computador vão construir uma thumb naturalmente. A thumb seria essa figurinha que vai ficar na frente do arquivo para você saber o que você quer. Senão, cada vez que você para, você tem que renomar o arquivo para saber o que está acontecendo. E dessa maneira você não precisa. Isso acaba também criando uma possibilidade para as pessoas de quando elas estão atrás dessa telinha, elas se prepararem pelo tempo, pelos 5 segundos, para começar a produção. E muitas vezes esse barulhinho que faz da claquete batendo, ele ajuda a sincronizar o áudio. Esse sincronizar de áudio, depois a gente vai ver, porque muitas vezes o nosso celular pode estar meio longe e o som não fica bom. Então eu vou gravar com outro celular o som e vou filmar com um celular de melhor imagem. Ou eu posso ligar um fone lá, eu posso gravar isso em uma outra coisa. Então eu vou ter que juntar o som com a imagem. E para isso eu preciso então de algumas referências, ondas sonoras, seja num lugar ou seja no outro. Isso facilita bastante. Mas então, o que a gente está conseguindo entender hoje? A gente precisa de fazer um storyboard, ir para o guardanapo, e a gente precisa fazer um marcador de cenas. Esse marcador de cenas, ele não necessariamente precisa ser feito. Você pode fazer como eu estava fazendo até uns 3 anos atrás. Eu peguei uma folha branca e escrevia 1. E botava na frente da câmera do celular na sala de aula. Aí não dava certo. Eu pegava aquela mesma folha com um escrito e botava um dedo do lado.
depois botava 2 dedos do lado, depois botava 3 dedos do lado, 4 dedos do lado. E aí a gente ia, então, desenhando o que a gente estava fazendo. Não é difícil. É apenas uma questão de vou fazendo, aí se transformando cada vez mais rápido de se fazer, se torna isso menos moroso e assim por diante. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma figura que vale a pena eu mostrar aqui para vocês sobre isso tudo. Uma coisa que tem esse aqui, que eu não sei se é interessante ver, mas esse aqui ele é bem mais completinho. Ele dá um tipo de informação diferente. Ou seja, ele permite você fazer alguns tipos de trabalho mais evoluídos do que a gente está trabalhando hoje, com cenas. Ou seja, estou trabalhando com detalhes muito pequenos sobre o que está acontecendo de uma maneira. Tá? Existem diversas maneiras, não existe uma maneira certa. Não existe faça isso porque é assim. Existe um sentido, uma noção de como fazer as coisas dentro dessa área. Você pode fazer de uma maneira ou de outra, ou da maneira que você conseguir fazer, desde que você tenha efetivamente isso acontecendo. Uma das coisas mais importantes que a gente precisa compreender dentro dessas filmagens é relativo a isso aqui. Isso tem aparecido alguns memes sobre como você usar a posição do celular ou da câmera. O celular, ele é utilizado da maneira que está aí na tela, ou seja, ele é utilizado da maneira horizontal, porque ele te permite uma maior compreensão do espaço onde você está. Ou seja, o notebook, ele está me filmando na medida horizontal. Isso preenche melhor a tela do YouTube, preenche melhor a tela do computador e sempre te dá mais informação na tela. Ou seja, você mantém as coisas escritas em maior escala, você mantém uma visibilidade melhor de tudo. Quando você utiliza o celular na outra posição, na posição vertical, a gente acaba tendo um problema, porque você elimina, digamos aqui, se a gente for utilizar então agora uma imagem vertical, tudo que está do meu ombro para um lado, do meu ombro para o outro, desaparece e fica só focalizado no centro da imagem. É o que utiliza como um recurso de focar a imagem ou ter uma linguagem diferente, é o que utiliza o Facebook, o Instagram, acho que que utilizam esse tipo de linguagem. São imagens rápidas, não podem ter muitos detalhes. A imagem pode ser bonita, ela pode ser atraente, mas ela não pode ter tantos detalhes que dispersem a informação. Como nós estamos trabalhando com uma questão de trazer para o nosso aluno uma questão de mais imagens, mais informação, a gente precisa ter esse espaço e desse espaço. Então eu posso estar falando um pouquinho mais deslocado aqui, e na medida em que eu vou falando com o meu aluno, informações podem aparecer desse lado. Pequenos vídeos podem aparecer desse lado. Eu posso ficar pequenininho e preciso continuar aparecendo, e a imagem ir explicando as coisas ao meu lado. Então, esse formato ele é muito mais utilizado, não é obrigatório utilizar, mas ele é muito mais utilizado. Quem acompanha muito cursos pelo Telegram ou pelo WhatsApp, percebe que grande parte dos vídeos são feitos nesse formato, no formato vertical. É porque isso permite, dependendo do aplicativo, uma diagramação melhor para aquele tipo de linguagem. A gente pode fazer essa linguagem dentro de qualquer dispositivo e todos eles sempre vão ficar muito bem representados, digamos assim. Você pode virar o celular e virando o celular você vai ter, então, a compreensão efetiva, né? Ou seja, você vira o celular. E aí a imagem fica grande. Ou você deixa o celular na posição vertical e ele vai ficar com uma imagem pequena. Mesmo com uma imagem pequena, você vai ter mais coisas para apresentar filmando na horizontal. Também vocês viram que aquele último celularzinho,
ele está no modo GIF, só que vazado. Ou seja, se eu colocar ele depois aqui nessa tela, vai aparecer só o celularzinho, não vai aparecer nada que estaria aparecendo lá. É um recurso bem interessante para a gente fazer edição. Bom, falado sobre Storyboard, falado sobre cenas, falado sobre posição do celular, é dado então agora a perspectiva de apresentar a vocês uma primeira atividade, uma oficina. E essa atividade ela é bem lúdica, eu diria lúdica porque ela parece uma brincadeira, mas eu não sei se ela vai dar o mesmo prazer e diversão para todo mundo. Então não sei se dá para chamar de lúdico. Mas, efetivamente, é uma proposta lúdica para todo mundo. O que a gente vai fazer agora é a fase do guardanapo. O que eu preciso é que vocês façam o guardanapo de vocês sobre uma aula, sobre uma conversa, sobre uma historinha, o que vocês quiserem. O que vai ser necessário, efetivamente, é que vocês tenham 4 cenas para a gente poder fazer essa brincadeira. Essas 4 cenas que vocês vão ter que fazer, elas vão ter que ter, então, as dimensões de quanto tempo dura cada cena, o que vai ser falado em cada cena, o que vai ser focado, aonde está a luz dessa cena, como eu vou fazer o som dessa cena. Então, 4 cenas que vocês vão ter que se preocupar com diretores de produção, executivos, produtores executivos de um vídeo, de ver como ele vai funcionar. Não sabemos ainda quem necessariamente vai aparecer lá, como isso vai acontecer. A ideia é que vocês façam isso da maneira mais simples possível. E quando a gente fala da maneira mais simples possível, nós estamos falando de isso aqui. Vocês vão pegar e fazer o personagem de vocês num quadradinho, chutando uma bola. E esse vai ser o storyboard de vocês. Aqui embaixo é que vocês vão se detalhar com coisas mais interessantes do tempo, como vai acontecer, qual é o movimento e assim por diante. Então a gente precisa de 4 cenas, no mínimo, para isso acontecer. Posso ter cenas com maior número de quadros, ou posso ter só uma cena em cada quadro. A gente precisa, no todo, assim, vamos dizer, eu acho que não é tão complicado, mas talvez se torne, que vocês façam algo em torno de 5 a 6 minutos com essas 4 cenas, certo? Então, a partir deste momento, vocês estão convidados a fazerem isso. Como nós temos os nossos canais do WhatsApp e do Telegram, é interessante que a gente compartilhe essas informações. Então, quando vocês fizerem esses guardanapos de vocês, seria interessante que vocês compartilhassem isso dentro do grupo, para que os outros pudessem ver e até perguntar como isso vai acontecer. Como vocês estão fazendo, por que estão fazendo, como chegou a tal resultado e assim por diante. Tá? Nessa perspectiva, a gente vai estar dando o primeiro passo para começar de uma forma mais séria e estruturada a trabalhar com produção e edição de vídeos. Então, a partir do momento que a gente fizer esse primeiro esboço, apresentar para os colegas e ver o que eles acharam, até tomar uma ideia, ou seja, eu vou olhar o trabalho lá e vi o trabalho do professor tal, da professora tal, e falar assim, cara, eu fiz errado, eu vou fazer o meu melhor. Eu acho que eu posso aproveitar isso, eu acho que aquilo ficou muito esquisito, nunca vou fazer aquilo. Seja lá como vocês vão poder interagir sobre isso. Essa é a parte do workshop que a gente vai ter que fazer de forma assim meio afastada. Eu acho que ficou uma dúvida quanto ao porquê que eu falo oficina e workshop, e as pessoas muitas vezes dizem que isso é a tradução do workshop seria oficina. Para mim, oficina é você pegar a chave de fenda e mexer. Workshop é você fazer isso e conversar com os outros. Então, se eu posso dialogar com os outros, eu tenho workshop. Na oficina é arregaçar as mangas e fazer o trabalho. O workshop é mostrar trabalhos mais ou menos prontos, é mostrar a evolução do trabalho, é dialogar sobre o que está acontecendo. Na oficina, basicamente, é fazer. A diferença é essa no meu discurso sobre o que é um workshop e o que é uma oficina. Tá?
Eu desliguei o ar, estou suando pra caramba aqui. Então, nos próximos 2 dias, a gente vai apresentando isso dentro dos grupos. Não há necessidade de constrangimento nenhum, principalmente porque nós somos professores, em grande parte, acredito eu, e todo professor é um grande exibido. Se você não conseguir se exibir sendo um professor, eu acho que nós estamos com algum problema aí. Você está na profissão errada. Tô brincando. Todo mundo pode ser tímido também. Então é isso. Amanhã também vai sair um outro vídeo onde eu já começo a trabalhar alguns conceitos de iluminação. Tá? Ou seja, como é que nós colocamos iluminação. E aí eu vou mostrar para vocês a iluminação que eu estou fazendo aqui. Ela é uma das iluminações mais terríveis que existem e uma das primeiras. Então nós vamos fazer uma evolução dessa iluminação para vocês pegarem esse vídeo e daqui a uns 5 vídeos a gente pegar a iluminação melhorada que a gente vai fazendo, essa progressão dentro das oficinas. Essa iluminação aqui, ela tem uma lâmpada na minha cara aqui, uma outra lâmpada na minha cara aqui e muito calor. A luz, ela bate, estoura, ela não está dispersa e assim por diante. Mas isso é nos próximos vídeos, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa, comentem e façam o que vocês acharem mais interessantes aí dentro desses canais. Mas não esqueçam de botar o guardanapo de vocês lá, tá certo? Obrigado e até mais.